Olá pessoal, gestores de saúde e segurança do trabalho, RH e demais interessados aí na gestão de saúde e segurança do trabalhador. Eu sou Sérgio Soledade e você está na Gestão e Governança Inteligência Ponto Seguro, Saúde e Segurança do Trabalho. Hoje eu vou falar de um assunto, pessoal, que na edição passada eu iniciei e agora eu vou aprofundar um pouco mais, que trata sobre a exportação do GRO, o gerenciamento de risco ocupacional, que ele vai ser consolidado no inventário de risco e a geração do plano de ação, que são as duas principais informações que vão para o programa de gerenciamento de risco ocupacional. E não precisa ser um expert na área de saúde e segurança do trabalho para entender que em momento nenhum a legislação ela impõe que seja a base fundamental do gerenciamento de risco o programa. Mas sim, ela impõe, cobra, exige por método, critério, que seja feito um GRO, o gerenciamento de risco ocupacional. E ainda traz que no programa de gerenciamento de risco, ele deve ser composto no mínimo pelo inventário de risco e o plano de ação. É o mínimo que deve ser levado para lá. Então, a gente precisa ter essa visão de que um programa é uma programação, seria nada mais, nada menos do que um planejamento para executar uma ação que foi coordenada no GRO e através dessa coordenação inventariou o que vai ser coordenado. Então o programa tem essa visão, tá pessoal? Em resumo, o programa ele não é tão importante como é importante o inventário e o plano de ação, que está consolidando as informações do gerenciamento de risco ocupacional. Então vou falar sobre o gerenciamento de risco ocupacional, como que ele vai ser consolidado no inventário de risco e como isso vai ser apresentado em termos de documentação, tá? Então aqui, pessoal, estou com o GRO já no formato de um inventário. Aqui se trata de uma análise ergonômica preliminar, tá? Então esse é um relatório da análise ergonômica. Essa análise ergonômica preliminar está trazendo já os dados da empresa, tá? O CNPJ, o responsável técnico da análise, a data da emissão, que é a data de hoje, e a identificação da empresa. Aqui, na empresa analisada, vou repetir algumas informações acima e vou agregar novas informações, como, por exemplo, o CNAE principal, o endereço da empresa, o responsável, o nome do responsável, porque eu vou usar esse nome na hora de fazer a emissão do plano de ação, beleza? E o e-mail desse responsável, a data que foi avaliado, que realizada essa avaliação fiz na data do dia 21/4. Essa questão de guardar data é muito importante, porque nós vamos estar criando um acervo de acordo com as visitas, que vai ser uma memória, vai ser um memorial das visitas que a gente vai ter condição de mostrar para efeito de dinamismo, que o nosso gerenciamento de risco ocupacional ele está sofrendo diversas intervenções em termos de análise, de avaliação, de implementação, está movimentando, que a ideia é que o documento ele seja dinâmico, O enquadramento operacional, pessoal, eu trago nessa informação o grupo homogêneo de exposição, que é o grupo similar de exposição, em primeiro lugar. Então aqui eu estou tratando com relação nesse grupo de uma análise ergonômica preliminar para esse grupo. Aí eu vou falar sobre aqui com relação ao setor, que quando eu fiz o cadastro da empresa, eu cadastrei o setor, eu cadastrei o processo, a função, tá? E com relação ao tema principal, o que eu estou demonstrando no GRO e no inventário aqui? O tema principal aqui é uma análise ergonômica preliminar. Tá? Vocês vão perceber que vai ter momento que o tema principal aqui, de acordo com o propósito, ela vai ser uma análise psicossocial, beleza? E a avaliação aqui vai ser análise, tá? Que está escrito avaliação, que aqui eu ponho as informações que eu quero com relação a cada coluna dessa, tá? Na verdade, cada linha dessa coluna. O local, eu estou trazendo aqui o setor, repetindo. O status da sessão, ele já está gerado. Aqui nesse caso aqui, foi gerada uma análise psicossocial, PSQ, beleza? E eu trago em textos os conceitos sobre finalidade do escopo, Então aqui eu vou dar um conceito, qual a finalidade desse escopo, dessa análise, tanto ergonômica como psicossocial, que eu estou falando aqui do GRO e do inventário de risco. Então esse relatório tem a finalidade de registrar a avaliação ergonômica preliminar realizada no ambiente de trabalho, com ênfase nos fatores ergonômicos e psicossociais identificados nos grupos similares de exposição. Então o escopo tem essa finalidade, beleza? Essa cobertura. A metodologia que trata a NR1, que obriga, que ao ser elaborado, iniciado as etapas do GRO, gerenciamento de risco ocupacional, é obrigatório a gente ter uma metodologia parametrizada com método, que cientificamente reconhecido, com legitimidade. E aqui estou trabalhando com a ISO 45001, beleza? Então aqui a metodologia eu vou estar explicando um pouco dela, que esse aplicativo que
nós construímos aqui na Ponto Seguro, ele tem a metodologia com essas características. Então a gente tem aqui uma tabela que ele traz a origem da lógica. O que eu quero dizer com isso? Então a origem da lógica, a origem dela, primeira origem, vai ser no cadastro da empresa. Tá? Eu vou cadastrar aqui o grupo de empresa. Como somos consultoria, então aqui eu tenho várias empresas que a gente presta consultoria. Então a origem da lógica, nós partimos do cadastro de uma empresa que a gente presta consultoria. Se você, ao utilizar o nosso aplicativo, você trabalha especificamente com uma empresa, então a origem vai ser a empresa que você trabalha. Se for um grupo, aí você vai ter várias empresas dentro desse grupo, né? Por exemplo, Regional Anápolis, Regional São Paulo, Regional Cuiabá, Regional Brasília e tal. Então a origem você vai dar os cadastros aqui, ó. Então o que é importante entender? Então a gente vai ter uma tabela base da origem dessa empresa relacionada ao grupo similar de exposição. Então nós vamos fazer uma relação da identificação, o ID da empresa com o ID do grupo. Vamos pensar na empresa, por exemplo, logística. Então, eu tenho uma transportadora aqui em São Paulo. E lá tem a empresa, o CNPJ São Paulo e tal. E eu tenho um grupo similar de exposição lá em São Paulo, vinculado ao ID daquela empresa São Paulo. Então, as pessoas ali do setor, vamos falar agora, com relação aos motoristas. Então, os motoristas do grupo similar de exposição vão estar associados ao ID da empresa São Paulo, ao grupo similar de exposição de motorista. E aí, uso no relatório. Como é que vai acontecer esse vínculo? A identificação do empregador, né, do grupo, né, similar de exposição, vai identificar, vai relacionar, vai amarrar um com o outro. O setor vai estar amarrado, o processo vai estar amarrado, a função e a atividade. Olha só que grandeza aí. A gente tem um vínculo muito forte, muito estruturado. Por quê? Eu vou precisar desse vínculo ser forte mesmo. Porque para frente a gente vai usar essas informações. O motor metodológico, aqui pessoal, eu estou chamando motor exatamente a ideia de acionar uma análise psicossocial ou uma análise ergonômica, tá? Então eu preciso de um motor, porque vai ter momento que vamos estar fazendo só a análise do método Rula, do método Reba, do NIOSH, do Couto, do Gregg, enfim. Vamos estar acionando o motor de análise ergonômica. Vai ter outro momento que o motor vai ser psicossocial, tá, beleza? É claro que eu tenho outros motores aqui, por exemplo, químicos, físico, biológico, acidente, trabalho em altura, acidente, máquinas, equipamento, NR12, mas estou falando aqui, vou me deter somente sobre análise psicossocial e análise ergonômica preliminar, tá? Então vamos lá. Então a tabela base aqui vai ser o método. O que método que eu acabei de dizer? O método para ergonomia vai ser Rula, Reba, NIOSH, Couto, né? Então o nosso motor vai ser esse, a tabela base vai ser esse. Aí vamos ter aqui uma relação, uma estrutura da nossa metodologia de perguntas, ergo, né, da ergonomia. E o list aqui são as estruturas de referência, que são os parâmetros. Então, como list aqui, a gente vai ter um parâmetro de valoração, ou seja, as escalas. Para cada pergunta, a gente tem uma série de escalas relacionada ao agravo, se tiver conforme, não aplica, por aí vai, tá? E o uso no relatório, a estrutura das escalas, a gente vai usar ela dentro dessa lista, a estrutura que ela tem, o peso de cada pergunta, os gatilhos, né, que vai ser acionado por cada pergunta, o tipo de resposta e o fundamento. Então assim, vai ter fundamento que vai ser da CLT, vai ter fundamento dentro da Organização Mundial do Trabalho, a OIT, vai ter fundamentos que vai ser do LGPD, fundamentos da Constituição Federal, enfim. O motor das respostas, pessoal. Então, na resposta, é a mesma ideia. Então, tem um motor de resposta, tanto psicossocial como do ergonômico. Então, o motor da resposta ele vai ser o ergo e o psicossocial. Então, são os dois motores. Então, ele vai fazer o que, assim, em termos do uso no relatório? Vai fazer uma conversão das respostas em pontuação. Então, de acordo com a pergunta que vai ser respondida, vai pontuar. Se o peso vai ser 2, por exemplo, 1,5, 1, 3, 4, 5, porque aqui nós estamos trabalhando com escalas diferentes, escala de ergo e escala de psicossocial. E aí nós vamos ter as respostas em pontuação, vai gerar os status, conforme, não conforme, com isso nós acionamos os gatilhos da pontuação da não conformidade, e a escala vai ser por linha, a linha do que? A linha do lixo. Então assim, cada linha tem um valor. E o motor do consolidado. E aí no consolidado a gente vai estar demonstrando exatamente essa sequência de cima, como é que ela ficou em termos de análise. Então a seção de psicologia, ela vai dar consolidação das informações que vieram das informações acima e da ergonomia. E o resumo técnico da análise, ele vai aparecer consolidado e vai dar uma escala total, ou seja, quanto que deu de valor total da somatória dessas respostas, a classificação do risco, né, como é que ficou. Porque aí se pegar a NR1, vamos ver que ela obriga que nós tenhamos uma classificação, uma prioridade, beleza? Para que a gente tome as
medidas de controle, que aí vai nascer o plano de ação. Então, o consolidado primeiro ele vai nascer. Então, o GRO é isso, o gerenciamento de risco, ele foca exatamente em reconhecer as fontes geradoras de perigo, os fatores de riscos, e aí nós vamos classificar as nossas atividades, nossos processos e tal, para a gente ter essa classificação do risco, e aí recomendar para quê? Para a gente ter a possibilidade de expor o trabalhador, se pode expor ou não, porque a gente vai dar nesse momento a condição de expor um trabalhador e dizer, esse risco está mitigado ou está eliminado, né? E a saída ocupacional, que vai ser exatamente o plano de ação para a gente expor o trabalhador. Então, o inventário mais o plano de ação, ele vai fazer a integração, né, do inventário com os riscos e plano de ação. Então, vai fazer isso para conseguir ter a exposição do trabalhador ao fator de risco. Então, nós temos aqui a fator então, das escalas, pesos e o gatilho. O que essa etapa está fazendo? Nós vamos verificar os componentes, que são a escala de resposta, então está composto, quantas respostas, ou melhor, quantas escalas nós temos na resposta, que são diversas, tá, pessoal? Sobre escala valor 1, valor 1,5, valor 2, 3, tá? E aí nós vamos ter as fontes dessas respostas, que vai ser a pergunta ergonomia, tá? Que nós vamos ter uma lista que eu falei, que está relacionada aos valores pontuados. Aí nós temos o campo-chave, que são as escalas de valores, que estão dentro dessas listas, então, e a regra, que vai definir o conjunto válido de resposta. Então, uma vez que a resposta ela é afirmativa, ela vai dar o texto, o valor numérico, que vai ser a execução aqui. Então, vai ser um texto, não é valor numérico. Ou seja, a resposta, por exemplo, o trabalho é realizado com segmentos corporais fora de ângulo. Esse é o texto, e o valor. Então, o valor vai estar demonstrando a condição, se ela é favorável ou desfavorável. E aí vai gerar então o quê? O peso, que é o componente que vai ser da pergunta, ergonomia. Então o campo-chave vai ser o peso mesmo. E a regra vai ser, vai modular a influência da pergunta, esse peso vai modular ela. E a base da escala, vai usar essa base, vai modular ela e vai trazer a informação. Então o gatilho, que é um dos componentes, ele vai pegar a pergunta ergonômica com relação à resposta que foi dada. Então ele vai acionar um gatilho e vai ativar ele sim ou não, né, por exemplo. E aí na psicossocial a gente tem outras respostas, mas aqui vai dar um gatilho sim ou não, conforme ou não conforme e tal. E aí vai trazer o quê? Ele vai destacar a condição crítica, de acordo com as respostas, e vai sinalizar a atenção imediata. Então, porque aqui estamos trabalhando com exibição tanto da informação como sinaleiros de cores: verde para muito baixo, baixo, significante amarelo, beleza? Alto é laranja, e muito alto nós temos uma sinalização vermelha. E aí também as informações, de acordo com o que eu acabei de falar, que são as respostas do texto na exibição. E a pontuação vai vir das respostas, né? E vai ser vezes aqui as perguntas. Então a resposta vai ter um número dela, a escala por linha e a escala de cada item. E aí ela vai consolidar o resultado da linha. E nós vamos usar em quadros e em inventário. Então, dentro do inventário, e nós vamos ter essas informações saindo de acordo com cada resposta feita com o grupo focal. Critério da classificação. Então, nós vamos ter faixa. Então, nós vamos ter a situação na faixa aqui, a condição favorável. Tá? Então, por exemplo, nós vamos ter aqui uma situação de condição favorável, a leitura técnica, risco controlado ou residual. Então, aqui eu tenho um risco que ele, por exemplo, ele é muito baixo. Fizemos ter uma faixa positiva, a cor verde, né? Então, direcionamento, nós vamos manter o monitoramento. Vocês vão ver no relatório que ele vai tirar essa informação. Vamos manter o monitoramento, vamos manter a medida existente do gerenciamento, a cor é verde. Agora aqui, como nós tivemos um monitoramento, então vai existir uma observação sistemática, acompanhar a evolução, a cor vai ser amarela, a atenção especial, então na faixa que quando ela estiver nessa condição necessita de intervenção e priorização, porque essa é uma das condições lá dentro da Lei 6.730 de 20 de março de 2020, então ela obriga que tenhamos essa condição de, ou melhor, impõe, né, coercitivo, a necessidade de priorizar os riscos por níveis. Então nós vamos estar aqui direcionando entrar, inventário e plano de ação. Por quê? Porque tem uma atenção especial quando estiver nessa faixa. A cor é laranja, crítica é uma coisa, né? Pior ainda. Então vai requerer uma resposta imediata, plano prioritário e aprofundamento por vermelha. E a matriz de risco, já expliquei na edição passada, então nós vamos ter aqui a questão da probabilidade e severidade. Quando a probabilidade ela for uma probabilidade baixa, né? Aí nós vamos ter uma severidade, por exemplo, baixa, trivial, né? Ela vai ser leve, e por aí vai. E as regras operacional recomendadas. Então, para o método, a matriz deve ser alimentada prioritariamente pelos campos já consolidados, como eu disse assim. Então, os campos consolidados vai alimentar as informações da probabilidade, frequência, exposição, severidade, prioridade, escalas, risco, cor do risco, nível do risco, classificação do risco, e o relatório deve exibir o resultado pronto, evitando cálculo dentro do documento. Então, assim, a plataforma e o aplicativo mobile, por celular, o tablet, ele vai entregar esses cálculos todos prontos. Você vai poder verificar essas informações assim que fez a análise
e a avaliação. Ele já vai ter esse resultado ali na sua mão e vai estar em governança, porque ele já vai cair ali dentro de um site, já vai estar dentro do Drive, onde cada empresa faz o monitoramento e governança dos seus fluxos de informação automáticas. E o quadro, o resumo da sessão, aqui já está em operação, pessoal, isso aqui já é uma análise que já está acontecendo. Então, o resumo da sessão, a sessão que nós fizemos acima. Então, ela deu uma escala total de pontuação 9, a classificação do risco aqui para essa situação que eu avaliei, deu significante. A quantidade de gatilho, aqui eu estou tratando sobre o quê? Qual foi o gatilho da pergunta? O volume de trabalho é compatível com o tempo disponível? Então, a quantidade de resposta, ela está relacionada à organização do trabalho, OIT, tá? O resumo da análise ergonômica preliminar, o volume de trabalho é compatível com o tempo disponível? Nós temos, então, essa condição aqui, ó. 9, o risco deu significante, o volume de trabalho é a pergunta, quantidade de resposta, tá? Os requisitos legais que está associado a essa análise, da NR 17.3.1.2, beleza? E o status, ele deu como gerado PQS, o resumo do psicossocial, análise estrutural, cultural e sintomas, que foi usado para essa entrevista, e o motivo proposto, entrevistar, identificar, analisar, avaliar se há existência ou não dos fatores de risco psicossociais no ambiente de trabalho, por grupos multifocais. Então, o resultado aqui analítico por tema crítico, aí nós temos então que ele deu uma resposta consolidada muito ruim, tá, pessoal? Para aquela resposta que foi feita ali com relação a essa empresa que eu estou avaliando. Como eu disse acima, agora começa a sair as informações sobre a probabilidade. É possível acontecer uma doença, né? Estou tratando aqui do psicossocial, por essa exposição, que é com relação ao volume de trabalho, é compatível com o tempo disponível. Nessa situação aqui, o volume de trabalho está muito acima do tempo disponível desse integrante lá no processo, né, desse grupo focal. As respostas deram ruim, então ficou muito ruim. Então é possível ter uma doença, a frequência dessa exposição ela é média. Tá? Quando a gente fala em frequência, quantas vezes se repete esse tipo de atividade durante o ano. Vamos falar de transportadora de novo? Então, por exemplo, existe as questões sazonais, Dia das Mães, Natal, entendeu? Dia das Crianças, e aí começa a ter um volume muito grande, o tempo disponível é pouco, então é possível. Ela é média porque ela não está no ano inteiro, né? Ela é sazonal, e aí a exposição ela está menor do que uma hora, tá? Com relação a essa condição, porém a severidade ela é grave, porque essas pessoas, embora ela se exponha dentro de uma métrica medindo aqui com relação ao fato durante o ano, vai dar menor que uma hora, mas ela tem aquela preocupação, o volume que tem de serviço é muito grande com relação a essa condição aqui que ela se expõe. Vamos lá, pessoal, separador das mercadorias. Quando chega nesses dias, nessas datas comemorativas, ele tem que trabalhar, inclusive, é menor que uma hora, só que é um volume tão gigante de trabalho, sabe, que aí ele tem que fazer das tripas o coração, como diz os antigos, né? Então a classificação, ela deu um risco muito alto, tá? E nós temos uma recomendação macro aqui, que é manter os controles daquela situação lá. Então, que nós já fizemos uma avaliação, tem que manter os controles, beleza? Mas nós temos também uma resposta com relação a isso, que é as melhorias que a gente vai ver lá no plano de ação. Então, o inventário de risco com relação a isso, eu vou mostrar agora, que diz o seguinte: essa ação deve trazer os riscos formalizados no inventário, já prontos para compor integração com o GRO e o PGR. Então, o inventário. A análise econômica preliminar, tá? Aqui nós estamos falando do enquadramento do grupo do processo administração, dos cargos administrativos, do setor administração. A origem, ela é do psicossocial, o dano, ele está relacionado ao volume de trabalho, a fonte geradora é o volume que gerou a necessidade, a demanda e tal, e o controle existente não tem ausência de controle, não existia controle nesse processo, controle necessário. Então aqui é proposto, uma vez que encontrou uma condição como nós vimos acima, é necessário implementar controle de rotatividades, ou seja, que controle que pode ser possível aqui para fazer rotatividade? Por exemplo, fazer contratação de pessoas, que a gente chama isso de contrato temporário, né? Tem outros nomes aí que o povo fala, de final de ano e tal, que são as pessoas contratadas para suprir aquele excesso de demanda, né? Aí contrata-se mais pessoas que eles vão atender esse excesso de demanda. Então aqui é necessário para essa situação. Quando tem essa rotação muito alta de atividade, fazer e implementar na empresa, demonstrar. E aí vamos analisar o seguinte, ó, ainda continua a mesma situação, não mudou nada os parâmetros de risco. É possível, é média, entendeu? Ainda que esteja menor que uma hora, a gravidade continua a mesma coisa, tal. Por quê? Porque isso aqui é só o plano de ação, que vai para o plano de ação, né? A classificação final. O risco ainda continua muito alto e o status operacional, o inventário, aí tem plano. Tá? Então aqui tem plano, sim. Liberou plano, sim. Então nós já liberamos o plano de ação. Agora eu vou falar sobre o plano de ação, pessoal, porque aqui já gerou o plano de ação, isso é automático, porque a análise está correndo em automação, ela está acontecendo em fluxo automático. Então o que ela fez aqui, ó, plano de ação.
Essa seção foi estruturada em 2 tratamentos: ações formais para risco classificado como significante alto e muito alto, e manutenção das medidas existentes para risco classificado como baixo e muito baixo. Ou seja, quando for considerado na análise que um risco é muito alto, significante alto ou muito alto, ela vai gerar um plano de ação específico de acordo com o estudo que foi realizado. Quando nesse estudo for considerado e for analisado e avaliado que ficou baixo, muito baixo, ela vai tomar uma ação, por exemplo, de manter uma medida que foi constatado na análise que ela já é satisfatória. Vai pedir para manter, o que a gente faz, na realidade, como profissional de saúde e segurança do trabalho, entendeu? Então vai manter a medida que já existe, mas quando não existir, nós vamos propor uma medida, né, que vai ser chamado gerenciamento necessário, e aí ela vai aparecer no plano de ação aqui com uma série de informações importantes para mostrar para a fiscalização, para mostrar para nós, para a gestão, e para mostrar acima de tudo com o nosso propósito, alinhamento de visão, missão, propósito, né, valores com relação ao nosso time, cuidando um do outro. Então aqui é o seguinte, ó, ações formais para risco prioritário, gerenciamento necessário, que eu mostrei lá atrás. Então ela já veio aqui automático, que foi feito na análise, implementar controle de rotatividade, né, para aquelas situações que tem excesso de demanda. A data do início foi dia 22/4, o prazo, ele já, como foi muito alto o risco, o prazo é imediato, já tem que ser adotada essa medida, mas aqui pode ser um prazo dilatado, e o responsável ele assina aqui, ó, lá no aplicativo, no celular, no tablet, ele já gera ali uma condição para assinar. Eu vou mostrar para vocês depois, preenchendo esse documento, como que a gente faz essa assinatura automática ali, já vai sair no relatório, vai cair lá dentro do Drive, ou no site, enfim, onde você vai guardar as informações das evidências do seu plano de ação, beleza? O status aqui está aberto, quando começar a movimentar ele vai modificar, vai ser um outro relatório aqui, por exemplo, em andamento ou finalizado. A evidência, eu trouxe essa informação aqui dessa pessoa, tal, mas a evidência é aquela de fato, que você verificou ali, quando fez a análise, por exemplo, que tem um excesso de demanda lá, tal, mostrando aquelas pessoas lá no campo, trabalhando. E aqui o custo, eu não coloquei, mas tem um custo, toda ação, todo plano de ação tem um custo, né? E aqui deve ser colocado no aplicativo, vai aparecer aqui quanto que ficou o valor disso aqui, dessa informação, dessa melhoria. E a conclusão, pessoal, ela é fundamental, por quê? Ela é automática também e vai trazer as informações que a gente está vindo lá de cima, porque tudo tem que ter começo, meio e fim. E aqui é a parte finalíssima, né? Então nós estamos nessa parte aqui da finalização, e ela vai trazer um conceito aqui, por exemplo, é um resumo finalístico que vai ser com base nos dados consolidados da sessão. Esse relatório deve apresentar a situação geral dos fatores avaliados, destacar os riscos que exigem monitoramento com intervenção e registrar o vínculo do GHE ou do GSE, que são os grupos similares ou grupo homogêneo de exposição, do inventário e o plano de ação. Então a síntese do cenário avaliado vai ser resumo técnico consolidado, né, que a gente teve lá, a partir dos itens do inventário da sessão. Lá nós pegamos lá da síntese bem do consolidado, depois da classificação geral, como os riscos ficaram significantes, então ela trouxe a consolidação geral, recomendação técnica, então vai ser o motivo de observação, conforme consolidação da sessão, está trazendo aqui para o finalística, as informações de lá, o encaminhamento, manter monitoramento, revisar controle existente, executar ações priorizadas no plano, então, ou seja, executar essa ação nessa data. E a fiscalização é isso que deve ser feito, é isso que está na lei, né, tanto na CLT como na consolidação, ou melhor, como na Constituição Federal, tá, dentro dos seus artigos, inciso e por aí vai. E aqui, pessoal, na seção 10, nós temos assinatura e responsabilidade técnica, aí fechou. A empresa que emitiu, né, pode ser aqui, por exemplo, a transportadora, aqui no caso é um cliente nosso, então a Ponto Seguro, somos nós, emitimos esse parecer, tá, desse inventário, que é o GRO, já da análise, ele já está saindo aqui com as informações e trazendo já quem é o responsável técnico, que é a Débora Soledade, psicóloga especialista em ergonomia. E aqui, pessoal, trago uma nota técnica, essa é fixa com relação ao propósito desse inventário dessa empresa especificamente, a IG Engenharia. Então, a nota de implementação. As análises ergonômicas preliminares foram realizadas no ambiente de trabalho do grupo similar de exposição aos fatores de risco de acordo com as metodologias, escala e critérios técnicos científicos adequados, para refletir a realidade de cada integrante do grupo similar de exposição. Portanto, todas as informações descritas neste refletem a realidade do fato no momento das análises ergonômicas preliminares. Entende-se que quaisquer mudança ou alteração de método de trabalho, arranjo organizacional, poderá mudar significativamente as informações deste parecer. As medidas a serem mantidas e ou implementadas devem seguir não somente as orientações deste, mas também os prazos acertados no plano de ação que compõe o PGR, Programa de Gerenciamento de Risco. Beleza, pessoal? Então esse é o GRO que está inventariado e plano de ação que vai ser monitorado pelo Programa de Gerenciamento de Risco Ocupacional, através da nossa plataforma de inteligência em gestão e governança em saúde e segurança do trabalho. Eu agradeço por mais